do cano da Compesa que estourou. Rapaz, as imagens que a gente viu e o desespero de algumas famílias com os prejuízos que tiveram, né? Porque foi muita água que invadiu a casa de muita gente e desespero tomando conta das pessoas com o questionamento: quem é que vai arcar com as consequências de tudo isso aí, né? E evidentemente que a Compesa foi até o local, né, fez um levantamento já de tudo. Agora, aquela história de dizer, daqui a 30 dias a gente vai fazer o ressarcimento dos danos, é que é um tempo longo demais para o desespero que tem tomado conta das famílias. E ontem, no Manhã Cidade, o nosso querido professor Marco Aurélio Freire, nosso analista político, ele fazia um contraponto exatamente das responsabilidades desse fato, de quem seria a responsabilidade. Até onde vai a responsabilidade? Da Compesa e do próprio governo do município também. Coloca o professor Marco Aurélio aí, falando nesse ponto de vista que ele colocou no Manhã Cidade de ontem. Vamos ouvir. O que é responsabilidade, sabe? No caso da responsabilidade que a gente está aqui cobrando do Estado, ela tem dois fatores. Você tem a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Para explicar o seguinte, no caso como esse da Compesa, a Compesa tem a responsabilidade objetiva. Uma vez que o cano, né, toda a linha ali, né, da água é dela, então, é automática, ela precisa responder pelo dano, né? E, além do mais, se algum agente tivesse cometido isso, alguém tivesse furado o cano, ainda seria dela também, que aí a gente chama isso de responsabilidade subjetiva, porque seria de alguém, mas, no primeiro momento, a empresa responde. E aí, o que é preciso fazer? Claro, o Antônio Freire, o gerente de negócios, colocou, né? Chamar a Defesa Civil, sim, porque você tem a questão de um dano estrutural, vai precisar fazer um laudo, mas tudo isso é muito demorado, de certo modo. Então, o que precisa fazer no primeiro momento são ações emergenciais diretamente por parte da empresa, mas também é possível chamar a prefeitura para a situação. A prefeitura por quê? Porque, mas a questão não é da Compesa? Sim, mas existe a Secretaria de Assistência Social e ela precisa atuar numa situação dessa de calamidade, de emergência, né, de emergência social, de calamidade pública, porque ali não é só uma casa atingida, tem algumas casas atingidas e essas pessoas sofreram um dano permanente e tem mais, um dano de urgência, porque elas já estão ali numa situação de problema alimentar mesmo. Pelo que a gente viu nas imagens, a gente dá para ver o estrago da situação. Então, nesse caso, a Prefeitura também tem uma parcela de contribuição a fazer a partir da Secretaria da Assistência Social, do CRAS, enfim, que deveriam chegar lá, fazer o levantamento imediato da área e começar a prover os alimentos mesmo. Essas pessoas estão precisando, que a gente chama de ações alimentares, que não é só comida não, gente, é abrigo, tá? Um abrigo digno, né? Mínimo ali, embora emergencial. Isso não, inclusive, nada disso afasta ainda uma possível indenização que essas famílias podem ter contra a empresa, no caso a Compesa. Então, você precisa levantar essas questões. Compesa, Prefeitura e, é claro, o Poder Judiciário também, inclusive o Ministério Público, já que não foi apenas uma casa atingida, pode também ser chamado para acompanhar a situação e dar um suporte, né, às famílias e talvez até à Defensoria Pública no caso de uma ação judicial. Verdade, meu caro professor Marco Aurélio. É bom a gente dizer que o Ministério Público tem que ser provocado, né? Os moradores têm que acionar o Ministério Público para exatamente o Ministério Público entrar no circuito e responsabilizar também esses órgãos que devem assumir suas responsabilidades. O que eu acho interessante dessa história toda, sabe, Lucas e amigos de casa, e você que acompanha pelo Flixidade, pelo nosso YouTube, é que tanto Compesa quanto Prefeitura, seja pela Secretaria de Ação Social, seja pela Defesa Civil, todo mundo está colocando que está fazendo sua parte. Agora, de que forma estão fazendo sua parte se os moradores continuam reclamando? Que está faltando isso, está faltando aquilo e tudo mais. E a gente sabe, todo mundo sabe, que na prática, no dia a dia, não é tão simples assim resolver esse tipo de coisa. Quando você tem um eletrodoméstico danificado por conta de uma queda de energia elétrica dentro de sua casa, como é o caso também de um estouramento de um cano desse, quem está passando na pele exatamente o que esses moradores estão passando, sabe o que a gente está dizendo, que na prática a situação não é tão simples assim como eles dizem
que já estão tomando as devidas providências de assistência para essas famílias, ou algumas famílias que perderam praticamente tudo que tinham. O pouco que tinham, né? Essa que é a realidade. E aí tivemos essa situação lá no São João da Escócia, e a gente fica aqui à disposição dos moradores para continuar cobrando que algo seja feito e que eles possam sim, de fato e de direito, serem ressarcidos e terem seus prejuízos analisados pela companhia e ressarcidos de uma forma em geral. Até porque, meu amigo, foi muita água e muito prejuízo mesmo para muita gente, viu? Olha, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome, a antiga Secretaria de Direitos Humanos, aqui de Caruaru. Pois bem, a SDSDH. Agora é Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome de Caruaru. E eles informaram que estão oferecendo todo o suporte necessário à família afetada pelo alagamento lá na rua Severino Félix dos Santos, tá? Eles reforçam que o cano que rompeu é de responsabilidade da Compesa. Isso aí todo mundo sabe. A família já recebeu uma cesta básica e novas entregas estão previstas durante o período de reorganização. Colchões também foram disponibilizados e o auxílio aluguel foi assegurado por até 3 meses ou até que a Defesa Civil considere seguro o retorno à residência. Além disso, segundo a nota, a equipe do CRAS do Salgado está acompanhando a família, oferecendo suporte social e psicológico. Então tá aí a informação, a nota, né, mandada pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome aqui de Caruaru. Ninguém está dizendo aqui que não estão fazendo nada, tanto Compesa como Prefeitura, realmente todo mundo foi lá. O que eu estou dizendo é que na prática não é tão prático assim como estão colocando, e se assim fosse, os moradores não estariam reclamando, como a gente viu a reclamação ontem aqui no nosso horário, e depois no Manhã Cidade a população continuou reclamando lá. Sem falar no cenário de guerra que se instalou na rua, né? Uma obra que tem que ser executada, daqui que eles voltem a ter a normalidade, meu amigo, uma vida normal, isso leva tempo, e tudo isso é prejuízo, sim, para os moradores. Vamos lá, vamos seguindo. Já que estamos falando de água, né, tem reclamação também de falta d'água.